Aleluias. Levítico capítulo 10, a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se, e Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Isuel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Até aqui, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vamos pedir que Deus fale conosco nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse início de ano, meu Pai, nós iniciamos esse estudo de Moisés, e que mais um dia, meu Deus, em mais essa pregação e essa ministração, o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, meu Deus, trazer temor aos nossos corações através desta palavra. O Senhor nos fortaleça, nos guia, nos molda, nos transforma, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha visitar cada coração, cada mente aqui nesta noite, Senhor. E que, meu Deus, verdadeiramente venhamos estar atentos à Tua palavra, Senhor. Transforma as nossas vidas. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Se não me engano, meu irmão trouxe uma palavra dessa aqui há uns tempos atrás, né? Essa palavra aqui é muito interessante e ao mesmo tempo nos traz muito temor. Os filhos de Arão, quem que é Arão? A gente aprendeu que Arão ele era o sumo sacerdote, aquele que foi escolhido por Deus para fazer o sacrifício diante do Senhor no tabernáculo, né, que a gente estudou há uns dias atrás. E Arão tinha vários filhos, e entre esses vários filhos estava Nadab e Abiú. E a palavra de Deus diz que eles pegaram o seu incensário e eles botaram fogo no incensário, entraram e foram oferecer um fogo estranho ao Senhor. Então vamos entender, e diz que Deus ele consumiu eles, queimou eles na hora. Você fala, mas por que será que Deus fez isso com eles? A gente tem que entender por que Deus fez isso. Qual foi o pecado desses dois? Primeira coisa que a gente tem que entender, a Bíblia diz que eles pegaram o seu incensário e foram fazer queimar o incenso. Pelas leis do Levítico, do Êxodo e de outras partes da Bíblia, diz que o incensário tinha que ser um incensário apropriado que estava no templo. Eles não quiseram usar aquilo que estava no templo. Eles pegaram qualquer incensário que eles tinham lá e eles mesmos, por conta deles, eles foram fazer esse sacrifício para Deus. Essa oferta. E era uma oferta para Deus, né? Queimar o incenso era considerado uma oferta para Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte, gente. As coisas que Deus consagrou, as coisas que Deus separou para ser usada para o culto dele, tem que ser aquelas coisas que tem que ser usadas. Por exemplo, um exemplo maior que a gente pode dar é a Bíblia. Deus escolheu a Bíblia para que fosse
aprendido sobre Deus, para que a gente conhecesse Jesus, para a gente conhecer quem é Deus, quais são os seus mandamentos, a Bíblia que Deus deixou na terra. Mas o que a gente vê em muitas religiões que até se dizem cristãs, usam outras coisas além da Bíblia. Existia um incensário apropriado para queimar o incenso a Deus, mas eles quiseram pegar outro. E muita religião tem feito isso. Ah, não tem a Bíblia, não, mas vamos pegar outro. Aos mormons, eles usam a Bíblia. Ah, não, mas vamos usar o livro dos mormons também. Quantas religiões usam seus próprios livros para ensinar as pessoas? Isso causa maldição na vida das pessoas, porque isso não foi escolhido por Deus. Igual esse monte de evangelhos que surgiram ultimamente, evangelho de Judas, evangelho de Barnabé, evangelho de Tomé, evangelho não sei do que. Deus não escolheu esses livros para que a igreja fosse ensinada. E tem gente que quer trazer isso para dentro da igreja. Isso se torna uma maldição para a igreja. Então o primeiro erro deles foi esse. Usar um incensário onde se colocava incenso, onde se colocava as brasas para queimar incenso, uma coisa que não era consagrada a Deus. Por isso que a gente fala, gente, tudo que está na igreja é consagrado para o Senhor. A gente não pode fazer bagunça com as coisas de Deus. Não que eu seja enjoado, mas eu não gosto de ficar andando para lá e para cá em cima do altar, pisando, brincando. A gente vê a igreja que a criançada faz uma bagunça aqui no altar. Porque é uma coisa que é reservada para culto a Deus. A gente tem que ter temor. Em muitos lugares a gente não vê esse temor. E mexe naquilo, a pessoa faz uma bagunça dentro da igreja. Tem que ter temor. Porque coisas são consagradas a Deus. Tudo é usado aqui é para Deus, gente. Até o computador, esse computador aqui é para usar para a igreja, eu não uso para mim, para o meu uso. Esse computador foi usado, eu peguei a internet e ganhei de graça o computador, né, no plano que eles fazem. Eu falei, esse computador vai ser para a igreja. Então eu não coloco nada que é meu lá, nada de usar, não, é para a igreja. Então a gente tem que separar as coisas que são de Deus. Só que eles não fizeram isso. Outra coisa que eles fizeram, os dois foram oferecer o incenso. E a Bíblia ensina que nas leis era um só que oferecia incenso. E na verdade era só o sumo sacerdote. E eles não eram sumo sacerdote. Só que foi os dois lá querer queimar. O que quer dizer isso? Desobediência. A gente tem que aprender, gente, a obedecer. Tem gente que... O ser humano, infelizmente, a natureza do ser humano é desobedecer a natureza do ser humano. É desobedecer, mesmo dentro da igreja. Pede uma coisa, o pessoal faz totalmente contrário. Obediência. Outra coisa, o que eu falei, eles não tinham direito de oferecer incenso, porque era só o sumo sacerdote que podia ter feito isso. Eles conhecem a palavra de Deus, mas às vezes assim, passa por cima da palavra de Deus. E eu estava na casa de uma irmã hoje, de manhã, e conversando com o irmão dela, que é do louvor e é obreiro na casa do Senhor. Ele ministra o louvor, e ele saiu do louvor, ele se afastou porque ele está desanimado. Por quê? Porque tudo feito de qualquer jeito dentro da casa do Senhor. Ele falou assim para mim, pastor, como que pode isso, pastor? Levanta um senhor como diácono e ele não sabe onde está o livro de Marcos na Bíblia. Os irmãos que sabem, todo mundo sabe aqui, ó. Tem gente que, vocês estão pouco tempo aqui, mas sabem onde está o livro de Marcos? Ô irmãos, abre o livro de Marcos. Tem que um obreiro ajudar esse rapaz que é diácono a achar o livro de Marcos na Bíblia. Por quê? Porque é feito de qualquer jeito. E acha que está abençoando a pessoa. Não, está amaldiçoando. Porque a pessoa não está preparada para aquilo lá. E o diabo vai em cima dela. Depois a pessoa sai da igreja e não sabe por que ela saiu.
Sabe o que bota ele de diácono? Dízimo é alto. Família inteira, junto o dízimo da família inteira, dá mais de 100 mil. Então coloca. Vamos botar de diácono para segurar dentro da igreja. Tudo feito de qualquer jeito, gente. Tudo feito de qualquer jeito. E aqui eles não obedeciam nada. Então, tem muito líder, pastor, que ele passa por cima da Bíblia para fazer a vontade dele. Não, tá me agradando, né? Então, você vai virar isso, você vai virar aquilo dentro da igreja. Mas não ensina nada a Bíblia para ninguém. Não ensina nada. Hoje eu recebi uma notícia lamentável, que um líder de uma igreja, por causa de coisa errada que faz, a pessoa saiu da igreja, a família inteira saiu da igreja. Pessoa triste, desanimada. Porque o pastor ele não quer seguir essa palavra, ele quer seguir o que ele pensa. O que eu falei por irmão hoje de manhã também. Os pastores hoje, muito pastor quer fazer o que ele quer. Ele não quer seguir isso aqui. E está matando um monte de gente dentro da igreja. Quanta gente que a gente vê aí fora que está morrendo, que está desanimada, que não quer ir para a igreja, que não quer nem saber de igreja. Por quê? Porque estão fazendo tudo de qualquer jeito. Aí a gente entende porque Deus fulminou eles na mesma hora. Porque Deus ele não permite esse brincadeira na casa dele, gente. Eles ofereceram incenso numa hora que não era autorizada. O incenso se oferecia de manhã e à tarde. Eles falaram, não vou obedecer nada. Desobediência de novo. E diz a Bíblia que eles ofereceram fogo estranho. Por que fogo estranho? Porque tinha um incensário. Eles tinham que botar a brasa dentro desse incensário. E em cima das brasas eles jogavam incenso e aquilo queimava e subia uma fumaça. Só que essa brasa tinha que vir lá do altar do Senhor. E eles pegaram qualquer brasa lá fora do tabernáculo. E botaram lá e entraram. Esse que é o fogo estranho que a Bíblia diz que eles foram levar. Porque o fogo certo é o fogo que estava lá dentro do tabernáculo. E eles não podiam nem entrar lá dentro, na verdade. Só que eles fizeram isso. E o que isso nos ensina hoje? Nos nossos dias, esse fogo estranho é um fogo estranho que está dentro da igreja. É um fogo estranho que as pessoas fazem da igreja, não pela direção do Espírito Santo, mas pela carne. Profetiza para você na carne. Esse irmão mesmo que eu conversei com ele de manhã, ele desanimado, falou, não vou participar do louvor mais, porque eu estou vendo que está tudo errado, o ministro lá, o líder, não faz tudo errado, e o pastor não está vendo, não quer corrigir, eu não vou me meter nessa confusão não. Aí chega todo mundo, e ele disse que chegou um monte de gente lá com profetada nele, irmão, se você não voltar, vai acontecer isso com você. Só Jesus, irmão. Ele falou, pastor, eu só não dizia o pastor porque eu já estou calejado. Eu já estou 25 anos no evangelho, eu já estou calejado, já vi tanta coisa dentro da igreja, pastor. Mas se eu tivesse pouco tempo, eu já tinha saído da igreja. Porque é coisa só que desanima a gente. Eu falei, irmão, está difícil essas coisas mesmo. E a tendência é piorar, né? Eu falei, se você for em igreja e fala que é bênção, que Deus vai transformar todo mundo, que Deus vai mudar a situação de todo mundo, isso é heresia. A coisa vai ficar cada vez pior. Deus é um funil que Deus está colocando para a gente. Tá funilando. Está ficando cada vez mais estreito. E só quem é de Deus vai sobrar. Só quem é de Deus que vai sobrar dentro da igreja. Porque quem não for vai sair tudo. É igual o japonesinho que pregou ontem. O japonesinho tem 29 anos, pastor dos jovens lá em Nagoya. Benção, ele deu uma palavra curta, mas foi uma palavra que firme, né? O Tsiaka até sofreu para acompanhar o ritmo.
Ai, ai, né? Ele falou assim pro japonês, e não conseguia acompanhar os fiacos, falar, traduzir tudo na hora. E ele deu o exemplo de Gideão, e até preguei já uma vez sobre Gideão, que Deus chamou Gideão, falou: Gideão, homem valoroso, vai nessa tua força. O povo de Israel estava sofrendo com os filisteus, ele falou com os midianitas, quer dizer, e falou: eu vou te usar, Gideão. Gideão falou: mas eu sou o menor da minha casa, minha tribo é a menor que existe. Não, Gideão, vai. E diz que Gideão pegou 32 mil e formou um exército. Só que Deus chegou para Gideão e falou assim: Gideão, tem muita gente, Gideão. Mas um detalhe, os midianitas eram quase 200 mil. E ele só tinha 32 mil. Só que Deus ainda falou: é muito, Gideão. Então Gideão, chega para o povo e fala assim: quem for covarde, pode ir para casa. E diz que 22 mil foi embora. Ficou só 10. Aí Gideão fala: tem 10, ficou meio difícil, mas ainda dá para encarar. E Deus falou para Gideão: não, Gideão, tem muita gente ainda, Gideão. Sabe o que você faz, Gideão? Pega todo mundo e leva no rio. Manda todo mundo beber água. Quem beber água igual um cachorro, separa para mim. Diz que bebeu água como um cachorro 300 pessoas só. Esses aí, Gideão. Só 300. Você já imaginou uma coisa dessa? 300 pessoas, um exército de 300 pessoas lutar contra um exército de quase 200 mil? É impossível isso, gente. É impossível. Mas eles ganharam. Porque Deus não precisa de muita gente. Não precisa. Deus às vezes precisa de um só para fazer um estardalhaço num país inteiro. Um só que ele precisa. E esse pastor estava pregando isso. Deus não precisa de muita coisa não, gente. E falam as tradições judaicas também que esses dois eles se embebedaram. Escritos antigos falam que eles se embebedaram e entraram bêbados lá dentro. Então estavam completamente virados. E fez tudo errado diante de Deus. Deus falou: vocês estão bagunçando aqui. Jogou fogo neles, matou eles na hora. Antigamente era assim, gente. Deus ele não perdoava. As coisas de Deus a gente não pode brincar. As pessoas estão brincando hoje com as coisas de Deus. A gente ontem lá parecia show de mundano. As pessoas lá, as pessoas que se dizem evangélicas, dizem cristão, parecia gente mundana. Gritando, assobiando, pulando igual um macaco. Igual o Jonathan falou que parecia uns macacos pulando. A gente está dentro da igreja, gente. A gente está dentro da igreja buscando a Deus. As pessoas estão no mundo. Não, gente, a gente tem que ser diferente. As pessoas estão sem temor. E eu vou dar alguns exemplos de pessoas que não tiveram temor, como Nadab e Abiú, e também sofreram por causa disso. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 13:8. Primeira Samuel 13:8. Uma passagem conhecida, mas é interessante da gente ler. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: e esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto vi que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto.
Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul, ele era rei. Saul, ele não era sacerdote, então ele não podia oferecer holocausto nenhum. Samuel falou: espera, daqui 7 dias eu vou voltar e eu vou oferecer o holocausto e você sai para a guerra. Só que deu a hora, não aconteceu nada, o Samuel não voltou, e ele já no desespero, e todo mundo indo embora, falar: vamos embora. Ele já desesperou e já ofereceu o sacrifício. Desobediência, gente. Logo que ele terminou de oferecer o sacrifício, o Samuel chegou. Ele falou: o que você fez, Saul? Tá louco, Saul? Como que você faz isso, Saul? Você conhece as leis de Israel? Como que você oferece sacrifício para Deus se você não pode fazer isso? E tem gente na igreja que quer ser o que não pode. Tem gente, é isso que acontece, tem gente que, não, eu quero ser obreiro, não, eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, e começa a lamber o pastor. O pastor agradar ele e levantar. Só que ele não tem capacidade de ser isso. E quando é levantado, não passa muito tempo, cai. Quando eu fui levantado presbítero, eu falei: pastor, você tem certeza que está fazendo? Não. Ele me levantar de diácono. Aí depois passou um tempo: não, vou te levantar de presbítero. O senhor está certo o que você vai fazer? Eu não vou aceitando assim, não, vai tio. Tá bom. Mesma coisa como foi me levantar pastor. Pastor, é de Deus isso, pastor? É porque eu vou orar a Deus, pastor. Porque se não for de Deus, Deus vai brecar isso aí. Aconteceu. Amém. Mas tem gente que quer ser o que não pode ser, quer fazer o que não pode fazer. E Saul, ele foi fazer uma coisa que ele não podia fazer. E o que aconteceu? Perdeu o reino. E piorou, porque perdeu o reino e ficou com inveja de Davi, e saiu o espírito dele, ficou endemoniado. Só desgraça. Quando a gente desobedece a Deus, a gente faz coisas que não está no nosso papel de fazer, viram uma maldição nas nossas vidas. Quanta gente que eu já vi na igreja que não tinha capacidade de fazer nada e queria ser, ficou agradando o pastor levantou e depois caiu. Não adianta, gente. Ou a gente é levantado por Deus, ou Deus nos escolhe e faz aquilo que tem que fazer, ou é melhor você ficar quietinho no teu canto. Eu encontrei ontem um cooperador, na época ele era cooperador, e na época também eu era cooperador. Eu falei: oi, irmão, tudo bem? E ele falou: o senhor já é pastor, né? Glória a Deus. Eu falei: irmão é cooperador ainda? Ou já diácono, não sei. Não, pastor, eu sou cooperador ainda, mas glória a Deus. Né? Quanto mais é dado, mais é cobrado, então eu vou ficar aqui no meu cantinho. Ele tem a consciência que ele está no lugar que Deus quer que ele esteja. A gente não tem que almejar. Eu falo para todo mundo, eu falo para minha família, eu não fiquei orando para virar pastor, mas foi uma direção de Deus. E quando é direção de Deus, a gente aceita e vai. E Saul, ele desobedeceu. E virou uma maldição na vida dele, como foi na vida de Nadab e Abiú. Mas outro exemplo que eu quero dar. Abra sua Bíblia em Atos 5:1. Isso é para a gente aprender que as coisas de Deus são muito sérias, irmãos. Muito sérias. Amém? Atos 5:1 está escrito assim:
Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os homens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Outra coisa terrível que aconteceu: falta de temor a Deus. Por causa de oferta, hein, gente? Por causa de oferta. Uma coisa que às vezes a gente nem dá muita importância. Um homem antes, chamado Barnabé, ele foi vender a propriedade dele e colocou tudo aos pés dos apóstolos, a palavra de Deus diz. Aí Ananias e Safira falaram assim: todo mundo olhou para ele, todo mundo, nossa, falou que homem bom, tá? Vamos fazer igual. Só que vamos fingir que a gente vai fazer igual. A gente vende por 50, fica com 25 e coloca 25 aos pés dos apóstolos. Ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. A gente está sabendo, né? E quando Ananias chegou para colocar, o Espírito Santo já avisou Pedro: por que você fez isso, Ananias? As pessoas pensam que enganam a Deus. A gente pode enganar o homem, a gente pode enganar o pastor, a gente pode enganar o obreiro, o presbítero, o diácono, a gente pode enganar os irmãos, a gente pode enganar a nossa família, a gente pode enganar quem quer que for, gente. Mas a Deus a gente não engana. Deus, Ele conhece o nosso pensamento, Deus, Ele conhece o nosso coração. Por isso que a gente deve andar diante de Deus correto, transparente, porque Deus está vendo o que está acontecendo, e Deus, Ele revela. Uma hora Ele mostra, a pessoa esconde, uma hora Deus, Ele, vamos botar tudo para fora. A Bíblia diz: nada que está encoberto vai ficar escondido, vai ser levado para todo mundo ver. E o que aconteceu com Ananias e Safira? Falou: por que você deixou Satanás encher o teu coração? Você já parou para pensar nessa frase que está escrita na Bíblia? Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Para você encher alguma coisa, por exemplo, um copo de água, você começa a encher, começa pouquinho. Aí vai enchendo, não é assim? Satanás começou a falar no coração dele, ele não brecou. Satanás continuou falando no coração dele, e foi enchendo mais, e continuou a falar no coração dele, e foi enchendo mais. E teve uma hora que ele não resistiu e aceitou aquilo que Satanás estava falando: pega um pouco aí, ninguém está sabendo. Pega um pouco para vocês, fala que vocês deram tudo, e vocês ainda vão ficar com dinheiro na mão. Então, por isso que eu já falei aqui em outras pregações, gente. O diabo, ele vai vir no seu ouvido para você fazer coisa errada. Ele fala uma vez, ele não desiste, depois ele volta de novo. Fala mais um pouquinho. Se você continua a aceitar, daqui a pouco você está fazendo um monte de coisa errada.
E aí a gente sofre depois, gente. Satanás vem falar no teu ouvido, fala assim, eu te repreendo em nome de Jesus, o diabo. A gente tem que cortar o diabo, cortar o laço do diabo, gente. Eles não cortaram o laço de Satanás. E o que aconteceu? Os dois morreram. Já pensou alguém vinha falar, pois eu vim trazer um dízimo aqui, ó. A pessoa vem trazer um dízimo aqui, ganha 200 mil. Eu ganho 200 mil, meu dízimo é 20. Mas o pastor não está vendo, vou colocar só 10. E quando ela coloca aqui dentro, cai duro aqui, pensou isso? Precisa se acontecesse isso? Aquilo era o começo da igreja, a presença de Deus era muito forte, gente. Onde a presença de Deus é muito forte, acontece esse tipo de coisa. Tem gente que morre na hora. Tem um pregador, esqueci o nome dele agora, é Jorge, não esqueci o nome dele. Diz que ele estava pregando e falou, está dito que o homem só vai morrer uma vez só. E quando ele falou isso, no meio da multidão, uma pessoa caiu morta. Aí avisaram o pastor, morreu alguém, pastor. E você pensa que ele parou, ele falou de novo. E está dito na Bíblia que vai morrer uma vez só o homem. Caiu o outro morto. Quando está a presença de Deus no lugar, gente, as pessoas estão em pecado, fazendo coisa errada para Deus, cai morto na hora. Cai. Por isso que a gente tem que buscar mais. Aí todo mundo vai ficar preocupado. Deixa eu ficar atento, que senão cai morto aqui dentro. E acontece, gente. E os dois morreram. E é o que diz aqui, ó. E grande temor se apoderou de toda a igreja e todos que ouviram falar desse acontecimento. E no 13 está escrito assim: dos demais ninguém ousava juntar-se a eles. Depois que o pessoal viu aquilo, ninguém queria ir para a igreja. Não, eu vou para aquela igreja, o pessoal cai morto lá quando faz coisa errada. E se eu fizer coisa errada, eu vou cair morto também. Mas é esse o temor que a gente tem que ter na casa de Deus. Hoje em dia, existe temor na casa de Deus? O pessoal não está nem aí. O pessoal blasfema de Deus na cara de Deus, aqui dentro da igreja. O pessoal faz coisa errada dentro da igreja. Já sai na internet o pastor pegando uma irmã da igreja e fazendo coisa errada dentro da igreja. O pessoal não tem temor de nada mais hoje. Não tem temor de nada. E a gente não pode ser assim não, gente. Não pode ser desse jeito. Mas para terminar, abra sua Bíblia em Provérbios 1:7. Temor. A gente precisa de temor. Xinguém. 1:7. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, Provérbios 1:7: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O princípio do conhecimento é o temor de Deus. O princípio de você conhecer a Deus, você falar que conhece a Deus, a primeira coisa que tem que fazer, ter temor de Deus. Eu amo a Deus, eu conheço a Deus. A pessoa não tem temor nenhum, é mentira. Mentira. Pessoa que conhece a Deus, que sabe quem que Deus é, que conhece essas passagens que eu li hoje, ela tem temor de Deus, ela tem medo de fazer coisa errada diante de Deus, porque ela sabe como que Deus é. Porque às vezes, pastor, mas eu nunca vi ninguém morrer nem na igreja, mas você morre espiritualmente. Piorou.
Porque você morre espiritualmente, sai da igreja e for atropelado, está no inferno. Está no inferno. Ah, não está acontecendo nada comigo, pastor. Um irmão da igreja um dia contou uma história para mim de um pastor que estava em pecado, só pecando. E disse que irmãos iam lá e Deus usava em profecia e falava: se conserta, muda, senão Deus vai te envergonhar na frente de todo mundo. E o pastor nem aí, e continuava pecando e pregando, e todo mundo, e Deus usava toda hora um irmão para falar com esse pastor. E o pastor nem aí. Sabe o que aconteceu um dia? Ele, no meio da pregação, deu uma desmentira dele tão forte que ele se borrou em cima do altar, encheu a calça em cima do altar, na frente de todo mundo. Deus, quando Ele quer humilhar, Ele humilha. Mas Deus ele avisa primeiro. Nadab e Abiú, eles sabiam que não podiam fazer aquilo que eles fizeram. Eles não foram foi porque não sabia, fez por engano. Não, eles sabiam toda a lei que estava lá nos mandamentos. Mas eles mesmo assim foi e desobedeceu. Pior coisa é o pastor que sabe muito mais da Bíblia começar a errar. O castigo de Deus é muito pior. É muito pior. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu estou vendo tanto líder, tanto está fazendo uma atrapalhada atrás da outra. Eu estou vendo um monte de gente saindo machucada de dentro das igrejas. Em uma hora Deus vai agir. Jesus falou assim: ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Melhor que for amarrado numa pedra de moinho com a corda e fosse jogado no fundo do oceano, do que fazer isso contra o meu povo. É líder que eu conheço que é uma atrapalhada atrás da outra e faz um monte de gente sair da igreja por causa disso aí. Eu prefiro ser rigoroso aqui com vocês, falar a verdade. E você fala: não aguento essa igreja. Você pode estar embora, não tem problema. Mas eu prefiro ser rigoroso com vocês aqui, ensinar a verdade e ficar esse pingo de gente aqui, do que começar a falar um monte de besteira e tá todo mundo morto aqui dentro. Porque eu sei que eu vou ter que dar conta com Deus um dia, gente. E para terminar, abra sua Bíblia em Jeremias 48:10. Jeremias 48:10. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. A gente não pode fazer a obra de Deus relaxado, gente. Aprenda vocês que vocês não são pastor, vocês não são líderes, e aqui ainda ninguém é obreiro. Mas aprenda, faça as coisas com temor ao Senhor. Venha ao culto, presta atenção, ouça. Quer dar oferta, dá, não dá obrigado. Quer dar dízimo, dá com alegria, que não quiser dar, não dê. A gente tem que fazer tudo conforme a palavra de Deus tem ensinado para a gente. E coloque Deus em primeiro lugar. Eu não obrigo ninguém a vir ao culto, ninguém a participar de todos os cultos aqui da igreja. Mas eu ensino que se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus ele trabalha na sua vida e não deixa faltar nada. Eu só ensino. Tem lugar que obriga. Esse rapaz que eu conversei com ele hoje de manhã,
ele é obreiro, e diz que ele é obrigado a participar de estudo, ele é obrigado a participar do congresso, eles são obrigados, porque se não participar, é botado num banco, é retirado. As pessoas são obrigadas, então as pessoas são oprimidas a fazer as coisas dentro da igreja. E uma coisa que eu não vou fazer é isso, obrigar ninguém a fazer nada aqui dentro da igreja. Você vai ter que fazer por livre, espontânea vontade e com alegria. Ou não faça, é melhor não fazer. Se vai fazer alguma coisa para Deus, faça com alegria. A Bíblia fala, se você vai fazer um voto com Deus, cumpra o seu voto. Porque se você não vai cumprir o voto que você faz com Deus, é melhor você nem fazer o voto, porque senão cai maldição na sua vida. Então a gente tem que ser assim. Então guarda essa palavra no teu coração, temor do Senhor. A gente tem visto muita falta de temor em vários lugares, e a gente tem visto um monte de gente sofrer por causa disso, mas a gente não quer repetir esses mesmos erros, a gente quer andar conforme a palavra de Deus tem nos ensinado, amém? Então guarda isso no teu coração, se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele venha nos fortalecer, que a gente possa obedecer a palavra dele do jeito que Deus fala. Deus, ele falou, 1 mais 1 é 1, é 1 mais 1 é 1. Ah não, mas eu acho que é 2. Não, se Deus está falando que é 1, é 1. A gente tem que obedecer o que Deus fala e do jeito que Deus fala. Fecha teus olhos de novo, Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer, Senhor, porque o Senhor tem nos aberto os olhos, Senhor, o Senhor tem nos alertado. Meu Deus, eu creio que não é uma palavra muito agradável de ouvir, Senhor, morte atrás de morte, Senhor. Meu Deus, são palavras de julgamento do Senhor, onde pessoas na mesma hora foram mortas por ti, Senhor. E eu creio que muitas pessoas nem gostariam de ouvir uma pregação, uma palavra como esta, mas eu creio que é uma palavra que nos traz temor, que nos traz uma consciência de quem é o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é amor, mas a tua palavra diz que também o seu trono está fundado em cima da justiça, Senhor. Tu és justo, Senhor. E, meu Deus, aquele que peca contra ti, aquele que falha com o Senhor, sendo avisado, ele é punido. E nós temos que ter esta consciência no nosso coração, que devemos andar conforme o Senhor tem nos ensinado e conforme o Senhor nos guia através do teu Espírito. Então eu peço, guia cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Visita aqueles que não puderam vir aqui nesta noite, visita o Akira, visita o Yudi, visita a Cláudia, Senhor, mas que ele também possa ser tocado pelo teu poder, Senhor. E que o Senhor venha, meu Deus, a cada dia, Senhor, como nós lemos em Provérbios, a cada dia vemos aprender que o temor do Senhor é o começo, é o princípio da gente estar te conhecendo, Senhor. Porque aquele que te conhece de fato, de verdade, a primeira coisa que ele tem é temor. Porque a tua palavra diz que tu és amor, mas também tu és um fogo consumidor, Senhor. Meu Deus, que viemos estar tendo todo dia, Senhor, a consciência, meu Deus, que o Senhor está nos vigiando, que o Senhor está nos olhando, que o Senhor sabe o que tem passado na nossa cabeça, que o Senhor tem visto aquilo que nós temos feito, mesmo estando sozinhos, sem ninguém ver, o Senhor tem visto e observado todas as coisas, e na hora certa o Senhor vai, meu Deus, trazer tudo às claras, Senhor. Nada vai ficar encoberto diante, meu Deus, daquilo que precisa ser apresentado, meu Deus, porque tudo diante de ti, Senhor, está nu e patente, Senhor. Nada está escondido aos teus olhos. E que a gente possa, meu Deus, ter essa consciência em andar conforme a tua palavra, Senhor, e que através disso venhamos ser abençoados, Senhor, e que possamos crescer mais e mais na tua graça e no teu conhecimento. Eu peço abençoa cada vida de maneira poderosa, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.